Avançando no trabalho com assistentes, conheceremos agora um novo tipo de assistente que permitirá ao usuário final interagir com a base de dados. Este assistente utiliza a inteligência artificial para simplificar o processo de consulta e recuperação de dados de qualquer base de dados relacional que esteja na terceira forma normal. Os usuários finais podem enviar consultas em linguagem natural diretamente do front-end, sem precisar acessar diretamente a base de dados. Isso agiliza significativamente o processo de busca de informação, oferecendo uma experiência mais intuitiva e eficiente. Para criar e configurar o Chat with Data Assistant, acessaremos o back-office e carregaremos os metadados necessários com a informação sobre o esquema da base de dados, ou seja, com a lista de todas as tabelas com seus campos, as relações entre elas, tipos de dados e etc. É importante garantir que os nomes das tabelas e dos campos sejam descritivos e representativos, para que o assistente possa gerar consultas eficientes utilizando a informação desses metadados. De qualquer forma, se não for assim, poderão ser incluídas descrições adicionais de tabelas e campos no prompt do assistente. Ok, então, para gerar estes metadados, existem duas opções, dependendo se a base de dados foi criada com GeneXus ou se é uma base de dados externa. Se a base de dados foi criada com GeneXus, este processo se realiza através da extensão GXQuery, que gerará os metadados correspondentes da base de conhecimento. No caso de uma base de dados externa, pode ser utilizada uma ferramenta de linha de comandos para gerar os metadados necessários. Esta ferramenta utiliza a engenharia reversa para se conectar à base de dados e então gerar os metadados correspondentes. Feito isso, deverá ser salvo como um arquivo de extensão .export. Seja qual for o cenário, uma vez gerados os metadados, deverá ser configurada a conexão com a base de dados. É importante considerar que atualmente os DBMS suportados são os seguintes: SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle e SAP HANA. Uma vez criado o assistente, trabalharemos com ele a partir do front-end, que lembramos ser equivalente à opção Playground a partir de dentro da plataforma. Lá, podemos realizar consultas utilizando linguagem natural, o que agiliza significativamente o processo de busca e recuperação de dados. Bom, vejamos um exemplo. Queremos interagir com a base de dados de uma aplicação GeneXus que registra produtos de tecnologia, com seu preço correspondente e as respectivas unidades vendidas nos meses de janeiro a maio. Como primeiro passo, então, criaremos os metadados, e para isso, utilizaremos a extensão GXQuery. Caso não possua esta extensão, ela poderá ser instalada diretamente a partir da Start Page do IDE de GeneXus, na opção Marketplace. Vamos então para Tools, GXQuery, Create Metadata. Indicamos o nome do arquivo a ser gerado, escolhemos Save Locally e indicamos o local. Finalizado o processo, já temos o arquivo com os metadados necessários. Na opção Assistant, escolhemos Create Chat with Data Assistant. A primeira coisa que devemos fazer é carregar o arquivo com os metadados, e para isso, pressionamos o botão Add Files. O carregamos e pressionamos Save. Colocamos como nome Chat with My Products. Adicionamos uma breve descrição e confirmamos. Já vemos criado o novo assistente. A partir daqui, podemos atualizá-lo, excluí-lo ou editá-lo. Se escolhermos Update, podemos modificar o nome, a descrição, o status e adicionar um ícone. Se em vez disso escolhermos Edit, veremos a informação geral, onde podemos adicionar arquivos de metadados, iniciar ou parar a execução do assistente e obter o log. Mas também vemos as abas Data Store e Properties. Em Data Store, a primeira coisa que deve ser feita é selecionar o tipo de base de dados, DBMS, que será utilizado. Pode ser SQL Server, MySQL,
PostgreSQL, Oracle ou SAP HANA. Depois, se configura a conexão, o que envolve indicar o nome do servidor, a base de dados e a porta, juntamente com outras configurações relevantes. Finalmente, é possível testar a conexão, para verificar a definição antes de salvá-la. Sobre a aba de propriedades, vemos uma opção chamada Incluir descrições de atributos na mensagem, que tem uma caixa de seleção. Isso permite incluir descrições de atributos nas indicações do assistente. É útil quando os nomes dos atributos não são suficientemente descritivos e é necessário utilizar as descrições para uma melhor compreensão. Bem, já estamos em condições de testar nosso assistente, então vamos para a opção Playground do menu. Selecionamos o assistente e criamos um novo chat. Antes de começar a interagir, é importante considerar que devemos escrever as consultas em linguagem natural. Não importa se são cometidos erros ortográficos ou se são utilizados sinônimos. O importante é transmitir claramente a intenção. Lembremos que em cada pergunta podemos adicionar mais detalhes ou mudar o foco. Iniciamos um novo chat e vamos pedir um gráfico de colunas para as vendas de notebooks nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Bom, mas está faltando um título, por isso pedimos que adicione título ao gráfico. Perfeito, mas preferimos um gráfico de pirâmide com a mesma informação. Então o solicitamos, sem necessidade de especificar novamente toda a consulta. Somente janeiro e março. Queremos agora uma tabela com todos os produtos e seus preços. Se observarmos este indicador, podemos mostrar ou ocultar as colunas. Bem, e por último, queremos ver os 2 produtos mais vendidos em janeiro. No entanto, que tipo de consulta o assistente não conseguiria responder? Por exemplo, as vendas do último mês. Para finalizar, é importante mencionar que, em todos os casos, podemos salvar a consulta e acessá-la a qualquer momento.